Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MGHT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei a forma de gravar os vídeos e agora eu estou gravando diretamente a tela aqui do computador. O que a gente consegue observar? Esse fundo, atualmente ele está sendo negociado ali a R$ 58,00. O yield dele nos últimos 12 meses está na faixa de 15,52%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,70, o que indica que ele está 30% mais barato do que ele vale. Ele tem uma liquidez baixa, mas ali no limite do que eu acho aceitável. Ele está com a liquidez ali de 100 mil por dia. E ele desvalorizou nos últimos 12 meses 13%. Então aqui a gente vê as cotações do fundo, né? O que a gente consegue observar? Esse fundo, de maio de 2020 para cá, ele chegou a ser negociado ali na faixa de R$ 73,00, mais ou menos. Ficou próximo de 80, ali mais ou menos em fevereiro do ano passado, de 2021. Aliás, não é do ano passado, 2021. Ele ficou mais ou menos lateralizado durante um período na faixa de R$ 78,00. E aí, mais ou menos, a partir do início de 2022, ele vem numa queda, saindo ali de R$ 78,00 para mais ou menos ali R$ 58,00. E aí ele teve alguns altos e baixos, voltando próximo de 70, caindo ali próximo a 50. E agora, na data que eu gravo o vídeo, ele está mais ou menos estabilizado nesse patamar ali próximo de R$ 60,00, essa faixa de R$ 58,00. Aqui a gente vê algumas características do fundo, né? Aqui a gente tem o nome do fundo. Este é um fundo, segundo o site, né? Vamos ver se lá dentro do relatório gerencial ele fala sobre isso. Segundo o site, é um fundo para investidor qualificado. Ele é de segmento de hotéis, ele é por prazo indeterminado, ele cobra uma taxa de 0,85, que a gente vai ver isso melhor lá dentro do relatório gerencial. Ele tem ali pouco mais de 2.700 cotistas. O patrimônio do fundo vale R$ 84,00, sendo que ele está sendo negociado aquele 58, né? Último dividendo anunciado de 80 centavos, ele é de mandato renda. É um fundo de tijolo, gestão ativa, não tem vacância. Ele tem 1.300.000 cotas e ele vale atualmente no mercado 111 milhões. Aqui, de acordo com os indicadores, né? Eu vou puxar para 2 anos para ficar um pouco mais justo. E aí, dentro de 2 anos, o que a gente observa? Esse verde aqui representa o IDIV, que é o índice de dividendos. Nos últimos 2 anos, ele está acumulando 5,89%. O IFIX, 2,68%. E esse fundo vem com 23,25%. Provavelmente, esse site aqui não faz o reinvestimento dos dividendos. Com os dividendos, isso aqui se ameniza muito. Provavelmente ele não vai estar com 20 e tantos por cento aí de rentabilidade negativa, né? Em continuidade, aqui a gente vê os dividendos pagos do fundo, ele meio que está estabilizado, né? No ano de 2020, ele entregou dividendos baixos de 33 centavos, 31, alguns extraordinários, a faixa de 1,13, mas ele ficou um bom tempo ali na casa de 60 centavos. E agora, ele está mais estabilizado na faixa de 80, sendo que tanto no mês 10 do ano passado, mês 12 e janeiro, ele caiu para 65 centavos. Mas como eu disse, atualmente ele está nessa faixa de 80 estabilizado, né? No dia 13 de abril, ele anunciou que pagou, né, no dia 20 de abril. Então, na data que eu gravo o vídeo, ainda não anunciou os dividendos, mas quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter anunciado os dividendos os mais recentes agora, os dividendos para maio, e aí vamos ver se ele continua mantendo esse patamar aí de 80 centavos. E aqui mais abaixo a gente vê o yield médio do fundo, com todo esse desconto, né? Por algumas vezes ele ficou na casa de 0,6, algumas vezes ali próximo de 0,8, atingindo ali 1%, 1%. E agora, né, mais próximo dessa estabilização, frente a todo o desconto que a cota vem sofrendo, agora ele está mais ou menos nessa faixa de 1,30, 1,35 de yield, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, do setor de hotéis, eu trago aqui formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Nós temos 2 canais que contam com clube de membros. O canal Amu Invest e o canal Amu Fiagro contam com clube de membros. Ele é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, mas que para o canal faz enorme diferença. O clube de membros vai dar benefícios aí para uma planilha de investimentos que a gente pretende comercializar. E além disso, tem outros benefícios.
Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e também você participa lá do nosso grupo fechado do Telegram. Mais uma forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Eu tenho 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. São e-books com linguagem simples, de fácil entendimento, mas que eu acredito que possa agregar e ajudar bastante o investidor iniciante e até mesmo quem tem uma certa bagagem. Eu abordo sobre diversas situações e que eu acho que pode ajudar bastante. Caso vocês queiram adquirir esse e-book, vai nos ajudar imensamente. Comprando esse e-book até o final de maio, com o cupom AMU20, você vai ter ali 20% de desconto. E se você comprar os 2 juntos até o final de maio, com o cupom AMU30, você vai ter 30% de desconto. Na compra dos 2 juntos, esse segundo aí vai sair ali com 60%, 70% de desconto. Então, muito obrigado vocês que acabam adquirindo aí os nossos e-books. E antes da gente continuar vendo mais a respeito aqui desse fundo imobiliário, esse foi um pedido desse fundo do Pedro Henrique. Ele é membro do nosso canal e ele falou assim: Amu, tudo bem? Quando puder, dá para fazer uma outra análise desse fundo? Desde já eu agradeço. O MGHT tá aqui a solicitação dele sendo atendida, né? Então aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. É o relatório mais recente que foi lançado lá em março, né? Então ele está um pouco atrasado. Nós já estamos no meio de maio. Então, na minha humilde opinião, eles já deveriam estar trazendo aí o relatório de abril, né? Mas enfim. Esse é um relatório que eu sempre tive uma certa dificuldade, sabe, na análise dele. Não é muito clara a forma como eles atuam, não. Mas, enfim, é um fundo do setor de hotéis, MGHT é o nome dele. Ele se iniciou em novembro de 2019, ele é por prazo indeterminado. Mogno é a gestora. A taxa dele, ele cobra 1,20 de taxa, uma taxa careira, né? Não é uma taxa barata. E ele cobra ainda 20% de performance se ele conseguir bater o IPCA mais a média do IMAB. Ele possui um patrimônio aqui de 112 milhões, valor de cota 85 e 58 na data que grava o vídeo, mas ele tem 1.300.000 cotas, 3.188 cotistas, então aqui está com um número maior do que estava lá no relatório daquele site, e o último dividendo anunciado foi de 80 centavos, e aqui lembrando que tem um certo delay nesse relatório. Nessa parte que ele não disse é para investidor em geral ou qualificado, eu vou tentar trazer essa informação agora para vocês. Só um segundinho que eu vou cortar o vídeo aqui. Então, pessoal, eu fui buscar a informação aqui para vocês, tá? Porque lá no site está dizendo que ele é para investidor qualificado. Na minha humilde opinião, essa informação aqui, ela é mais assertiva do que o site. Porque essa informação é o próprio sistema deles que traz lá na bolsa, né? Então, ó, esse é um fundo, o início dele de 8/11, o CNPJ, e essa informação tá aqui, ó. Isso aqui é o informe mensal do fundo. Então, segundo o fundo, não segundo o site, ele é para investidor em geral. Então, essa informação aí não está batendo com a informação trazida lá no site, tá? Ele não é para qualificado. Segundo, eu puxei as informações aqui, ele é para investidor em geral. Então, dando continuidade, o que a gente vê aqui? Nota do gestor. Aqui ele vai falar sobre o panorama de mercado, vai falar sobre o mercado americano, sobre o IFIX, ó, que o IFIX teve rentabilidade negativa em março, lembrando que a gente já está no meio de maio, e é normal ter um certo delay, né? Mas, a minha humilde opinião, eles já poderiam estar trazendo informações aí de abril, né? Então ele fala que as perdas do mercado imobiliário foram bastante concentradas no segmento de recebíveis, papel, né? E em específico nos créditos high yield, que é de alto risco. Alto retorno, mas alto risco. Apesar do evento que levou ao sell-off em um grupo particular de fundos. Sell-off aqui é a questão da inadimplência, a questão do default. Acreditamos que se trata de um sinal do efeito das condições mais restritivas de crédito e da desaceleração da economia e também, gente, dessa alta taxa de juros, né? A importância da diversificação da gestão de risco em investimentos high yield devido à iliquidez dos instrumentos e maior nível de risco indissociável da classe. Eles continuam. Entendemos que os eventos de crédito nas carteiras high yield são esperados dados os efeitos de uma piora das condições econômicas, em um segmento justamente que se propõe a tomar mais risco. Considerando as condições atuais, estamos atentos para captura, né, de oportunidades que podem surgir com um pânico e má precificação de ativos. Em particular, é importante distinguir fundos de crédito high grade e entender o valor da carteira de garantias de um fundo high yield. Em continuação, aqui ele falou o ponto de vista deles. Então, aqui já vem a primeira particularidade desse fundo. Esse fundo, ele apesar de dizer que é um fundo de hotéis, na minha humilde opinião, ele é um fundo híbrido. Por quê? Ele é um fundo, sim, que investe sempre em segmentos de hotéis, mas ele possui ali, ó, CRIs e imóveis, apenas CRIs e apenas imóveis. Então, assim, ó, esse laranjinha aqui, ó, são CRIs imóveis. Esse mais um vermelho, sei lá, um
uma cor mais marrom, sei lá, apenas CRIs. E a parte de CRIs imóveis eu não consegui identificar aqui no mapa. Então o que a gente observa? Ó, ele tem bastante CRIs. Ele tem papel, sabe? Dívida. Cerca de 54% do portfólio do fundo está alocado em CRIs, então é como se fosse um fundo de papel. E ele vai ter ali mais 52% do PL alocado diretamente em ativos. Note que dá mais de 100, né? Ele está dando aqui 106, 107%. Ou seja, pode ser que ainda, além disso, ele ainda possua uma alavancagem dentro desses CRIs dele aí, né? Então, aqui já começa a primeira particularidade do fundo aí. Aqui a gente vê os percentuais das suas distribuições. 58% dos imóveis ficam em São Paulo, 42% no Rio de Janeiro. Os imóveis investidos são apenas 2. Então ele tem 58% na Vila Madalena e 42% em Búzios. E os CRIs que ele possui, a carteira aqui agora, ó, 47% em CRIs, 47% em imóveis propriamente dito. E aí ele tem 4,4% em caixa. Mas aqui não está batendo com aquele valor lá atrás, né? Esses valores aqui, ó, de 47 com 47... vai estar dando ali 95% mais ou menos, aqui sim dá 100%. Então essa página não bate com aquela página anterior, os percentuais, né? Aqui a gente vê como é que compõe o patrimônio do fundo. Então esse fundo tem em imóveis 61 milhões, em CRIs ele tem ali mais 60 milhões, em aplicações financeiras mais 5 milhões, em FIIs 17 milhões, a alavancagem que o fundo possui, ó, 13 milhões. Se é obrigações financeiras, ele tem 13 milhões a pagar. E se apagar aqui, ó, de 1 milhão e 800 provavelmente são as distribuições que o fundo faz. Então, quando você pega toda essa parte positiva aqui, ó, e tira a parte negativa, sobra para o fundo um patrimônio líquido de 112 milhões. Então, isso aqui é realmente tudo que o fundo tem, que ele realmente, o que vale para o fundo é isso aí, 112 milhões. Aqui a gente vê a DRE do fundo, né? Demonstrativo de resultado do fundo. Para mim, o máximo que eu acho, eu não calculo baseado naquela parte lá do início, de colocar lá a porcentagem da taxa. Para mim isso aí é muito irrelevante. Eu prefiro ver na prática o que as despesas representam frente às receitas, e aí em cima disso o meu limite seria no máximo 15%. Dito isso, ó, resultado dos imóveis, 337 mil em março, rendimento de FIIs aparentemente R$200, juros e correção mais 512 mil, provavelmente isso aqui é dos CRIs. Ele não teve SPS, não teve ganho de capital na venda de imóveis, não teve giro de FIIs, não teve giro de CRIs. E aí, LCI, liquidez do dinheiro parado em caixa, rendeu ali mais 75.900. E aí, as despesas do fundo ali, 139 mil. E é o resultado líquido, 787 mil. Então, vamos calcular aqui, ver o que dá o somatório dos dois, ó. O total que o fundo recebeu foi esse, ó, 139 mais 787. Então ele recebeu ali 926 mil, tá? Vamos ver o que esse 139 representa frente aos 926. Então daqui, ó, 139 vezes 100, dividido por 926. Em março, as despesas do fundo estão ali cravadas em 15%, ou seja, bem careiro. Então, para mim, isso aqui já é um ponto, assim, proibitivo. Apesar dos resultados, apesar de ser um fundo que está dando um bom rendimento, apesar que você tem que entender que ele tem bastante risco, né, por ter poucos imóveis e praticamente ser um fundo... Assim, pelo menos 50% do fundo é um fundo de papel. Isso aqui para mim seria um impeditivo. 15% para mim é muito caro. De 0 a 10 eu acho aceitável. De 10 a 15 eu acho caro, mas acima de 15 para mim. Então isso aqui para mim já seria um ponto de eu não investir no fundo. Vamos dar continuidade aqui. Aqui a gente vê os imóveis. Com essa nova forma de eu apresentar o fundo, eu consigo mostrar mais informações. Então aqui, ó, o Siena Florianópolis. Provavelmente isso aqui é um CRI, né? Ó, exposição. CRI barra imóvel. Fica lá em Florianópolis, aqui está a estrutura, né, dos hotéis. Celina Vila Madalena, então aqui está a estrutura deles. Exposição, CRI barra imóvel. CRI 100% do imóvel. E lá em cima também CRI 1. Número de quartos, número de leitos. Aqui tem todas as informações, eu vou passando um pouco mais rápido. Celina Aurora, um CRI. Aqui as informações, as imagens do ativo, né? Celina Copacabana. Então, exposição por meio de CRI. Celina Lapa. Tá aqui também os ativos. Você pode ver que não são hotéis de ótima, assim, tipo 5 estrelas e tal, né? São mais como se fossem hotéis ou mais velhos, ou como se fossem hotéis fazenda, coisas mais ou menos nesse sentido, né? Esse aqui fica em Paraty. Esse aqui fica em Foz do Iguaçu. Aqui fica lá em Búzios. Então, como eu tô dizendo, né? Não é aquela história de
de hotéis verticais, de 5 estrelas e tal, né? Esse aqui fica em Bonito, Mato Grosso. E são essas informações a respeito do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreva no nosso canal, ative o sino. Tudo isso são formas gratuitas de nos ajudar. É de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí? O que você achou a respeito desse fundo imobiliário? Você tem ele? Você acha que ele é um bom fundo? Você teria cotas desse fundo no seu portfólio? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente não tenho esse ativo. O setor de hotéis é um setor que eu não tenho interesse de investir, tá? São um dos setores nos quais eu não invisto. Mas o fato de eu não ter, de eu não investir, não significa que seja um fundo ruim. Isso também não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O fato é, tem alguns pontos aí de atenção, que mesmo se fosse um fundo do meu interesse, eu também não investiria, mas aí vai da pessoa, né? Se para você aquele ponto que eu falei sobre liquidez, aquele ponto que eu falei sobre os riscos de ter fundo de papel, né? De ser CRI, aqueles riscos que eu falei sobre a taxa, se tudo isso para você é algo que não importa, pode ser que esse fundo se adeque a você. Então, cuidado. O fato de eu não ter ou não gostar não significa que você não deva ter ou atuar com ativo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Mufi Infra conta ali com 254 inscritos. E o canal Amudicas, ele entrou em contagem regressiva. Dos 1000, agora só faltam 948 inscritos. Nós já estamos com 952. Então vá lá e se inscreva. Ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos aí. Desde já eu agradeço imensamente vocês que colaboram aí com o canal. Muito, muito obrigado. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere ir lá e seguir, se inscrever, comentar lá, porque tudo isso ajuda demais. Obrigado de coração. E nesse vídeo aqui, eu só poderia agradecer vocês. Gostaria de reiterar e agradecer imensamente vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. Muito, muito obrigado. Obrigado também vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix. Obrigado vocês que tornam-se membros dos nossos canais. Os membros são quem carrega esse canal aqui nas costas. E obrigado vocês que adquirem os e-books. Tudo isso são formas de apoio e eu agradeço imensamente. Saibam que isso é muito, muito importante. Eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!